Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje é mais um daqueles vídeos ao estilo que eu considero bastante importante e também interessante. Aliás, eu só trago vídeos que eu gostaria de assistir, ou seja, aquilo que eu acho que seria interessante para mim, eu também trago para vocês. Eu não trago coisas que eu considero irrelevantes. E nós, mais uma vez, temos muitos temas para tratar com vocês. Infelizmente, são tantas as coisas que estão surgindo ao mesmo tempo que não dá mais para nós entrarmos em pormenores em cada um dos temas. Mas eu consigo aqui dar uma passada geral, pelo menos em todos eles, para que vocês, ao se interessarem por pelo menos um, possam fazer suas próprias investigações, tomando conhecimento da existência deles. Primeiramente, isso aqui. Poucos dias atrás, acho que 4 ou 5 dias atrás, talvez menos, eu fiz um vídeo para vocês aqui mostrando como eles já tinham desenvolvido, agora comecinho de maio, uma máquina que podia transformar o pensamento das pessoas em texto. E eu, já mostrando a admiração da velocidade com a qual eles estavam trazendo isso, eu já falava disso há meses atrás, ou anos, melhor dizendo, mas até então não tinha sido posto em prática. E aí, admirado da velocidade com que essas coisas estão surgindo, eu disse, olha pessoal, agora tem a máquina que transforma pensamento em texto. Eles já podem ler o cérebro das pessoas. Mas, como a ciência está se multiplicando muito rápido, surgiu algo bem mais avançado agora, 2 dias depois do que aquilo, 2 ou 3 dias depois. Inteligência artificial já lê cérebro e recria cenas vistas por rato. O que quer dizer isso? Eles colocaram uma parafernália eletrônica no cérebro do rato, um chip, algo assim. E agora não só eles conseguem transferir aquilo que se poderia ler num cérebro humano em texto, como eles podem pegar aquilo que está no cérebro humano e transformar em imagens. E mais do que isso, eles pegam aquilo que o rato viu com os olhos dele, foi para o cérebro dele e transformam em imagem que pode ser vista em computação. Parece coisa de filme de ficção, mas está nos sites da mainstream, dos sites que são aquilo que se chamaria de consenso da ciência oficial, como por exemplo o site do Terra, que é esse que vocês estão vendo. Então essa inteligência artificial agora é usada para projetar as imagens vistas por ratos através de seus sinais cerebrais, mostrando resultados extremamente precisos. Então aqui as imagens, o original do filme. Vocês estão vendo em cima aqui a cena original e aqui é a cena decodificada diretamente do cérebro do rato. Eu praticamente fiquei aqui olhando rapidamente, tentando jogar aquele jogo dos 7 erros, eu não encontrei diferença entre uma imagem e outra. Então, se você eventualmente um dia tiver algum tipo de artefato, como um chip, ou seja lá, um nanorobô, alguma coisa no seu cérebro, que possa transmitir sinais de Wi-Fi, como por exemplo o óxido de grafeno, é possível se fazer isso, já expliquei aqui para vocês como funciona. Então agora os seus olhos passam a fazer parte, ou passariam, nessa hipótese ficcional, que eu falei para vocês, passariam a fazer parte de uma grande colmeia de olhos, podendo se transformar em uma espécie de olho que tudo vê do sistema, entende? Parece absurdo, parece algo vindo diretamente de um filme de ficção trash, porque é tão absurdo que parece uma ficção trash, mas é fato, pessoal. Cientistas da Ecol, não sei das quantas, desenvolveram essa ferramenta que é capaz de decodificar os sinais cerebrais de ratos em tempo real e prever exatamente o que eles estão vendo. A pesquisa foi publicada na revista Nature nessa quarta-feira, dia 3, agora, começo desse mês. A notícia surge pouco depois de pesquisadores da Universidade do Texas em Austin terem utilizado a inteligência artificial para transformar pensamento de pessoas em texto em tempo real. Eu tinha acabado de fazer um vídeo tratando disso. A gente está aqui sempre na vanguarda das notícias para vocês, porque nós temos acompanhado de perto essa tecnocracia e tudo que ela pode trazer. Aliás, nós temos avisado sobre isso muitos anos antes de acontecer. E quando acontece, a gente vem e anuncia. Vamos adiante, tem muita coisa para mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo é uma coordenada no mapa. Quem quiser depois
copiar e testar, são coordenadas que mostram a sede aqui, né, de uma localização de uma igreja nos Países Baixos. Duas localizações aqui para vocês observarem. E o que isso tem de interessante? Vamos abrir aqui a imagem, vocês vão ver aqui comigo. Na frente dessa igreja, e inclusive isso aqui foi mandado por um colaborador, um inscrito lá da comunidade fechada. Aliás, 90% do que vem para cá são de pessoas que estão lá na comunidade e nos auxiliam aqui a trazer esses fatos para vocês. A gente está abrindo o entendimento das pessoas lá e elas estão se transformando em como que se fosse um grupo de estudos gigantesco, né? Gigantesco, eu quero dizer assim, muito maior do que se fosse uma sala de aula, e nós estamos conseguindo captar cada vez mais informações para vocês. Isso aqui, pessoal, é claramente a imagem daquele bichinho aí que circulou de 2020 em diante, dizem eles, né? E conjugado com outras imagens aqui que nós vemos claramente não se tratarem de imagens que seriam propriamente cristãs. Isso aqui lembra claramente uma representação de Pan, ou Cernunnos, que é o próprio Saturno. Agora, voltando aqui. Que animal é esse que está em cima desse bichinho aqui? Vocês sabem muito bem do que é aquele que não pode ser dito aqui. Preste atenção no formato dele. Acho que a maioria de vocês já sabe. É um tardígrado. Os tardígrados são os primeiros animais multicelulares a colonizar o ambiente. Eles se alimentam de micróbios que vivem por aí. A partir daí, os tardígrados acumulam elementos essenciais para a vida, como nitrogênio, carbono e fósforo, e conseguem sobreviver. É um animal bastante bizarro. Aqui outras imagens dele. Ele é microscópico, né, pessoal? E o interessante desse animal aqui, né, é que eles dizem que isso inclusive está na National Geographic, que eles sobreviveram a todas as últimas 5 extinções em massa que teriam ocorrido nesse planeta. Ou as 5 inversões, como tem agora modernamente se chamado, né? E que estaria então em vias de acontecer uma 6ª. Então eles dizem, os tardígrados são os pequenos inabaláveis, que seriam indestrutíveis. E aí eles associam isso com a imagem do bichinho. Está dada a pista aqui, mais eu não posso dizer a respeito, mas eu acho que vocês entenderam a respeito do que eu estou falando. Coloque nos comentários, para orientar aqueles que não entenderam. E por falar em Cernunnos, né, como nós falamos aqui dos Cernunnos aqui, que é Pan, que é Saturno, aqueles que estão mais avançados lá na comunidade fechada, lembram, estão acompanhando a série chamada O Despertar de Saturno. Acontece que aquilo que a gente tem dito há um bom tempo lá de maneira cifrada, está acontecendo agora na prática. Anéis de Saturno podem desaparecer em breve, segundo estudos da NASA. Na verdade, não é que podem desaparecer, eles já começaram a desaparecer, inclusive eu já mostrei isso aqui em vídeos anteriores. Os anéis de Saturno, segundo um determinado mito, seriam uma espécie de maneira de prender as forças que estão detidas nesse planeta, entre aspas, nesse planeta que é também conhecido como Cronos, o deus da M-O-R-T-E. Aí eles dizem, os anéis de Saturno estão encolhendo e cientistas não sabem o motivo. Na verdade, eles só estão anunciando aqui porque não tem mais como esconder o fato de que os anéis estão sumindo. Isso já tem sido anunciado há alguns dias, há alguns meses, aliás, né? Daí não em mídias oficiais, e agora então começa a ser anunciado também pela NASA, porque não tem mais como esconder. Então, aqueles que estão acompanhando a série Despertar de Saturno entendem o que está acontecendo. É só uma chamada de atenção aqui. Quem não entende, veja nos comentários, as pessoas vão explicar para vocês. Eu tenho certeza aqui que há muitos que vão colaborar nesse sentido. Mas nós temos que ir adiante, senão o vídeo se torna muito longo. Isso aqui é só uma curiosidade dentre tantas aí que nós estamos vendo, né?
que agora não é só mais a carne bovina que eles querem imprimir, eles querem imprimir um filé de peixe, totalmente em impressora 3D. Uma empresa israelense imprimiu o filé de peixe, que já pode ir diretamente para o cozimento, né, imediatamente depois de ser impresso. E aí uma pessoa que me mandou essa matéria, né, ela chamou a atenção a esse trecho aqui da escritura. Eu nunca tinha reparado, né, nessa sutileza do que consta aqui. Não é que eu já não tenha lido, eu já li várias vezes, mas eu não tinha conectado isso aqui com essas carnes impressas. E ele tem um quê de razão ao conectar, porque veja só, ele não, é a pessoa que me mandou, né? Aqui é dito que as pessoas devem se abster de alimentos desse estilo, desse aqui, e de carnes de animais. Aqui fala essa palavra, mas na verdade seria aqui que perderam a sua vida através de falta de oxigênio. Ora, por que você não se alimentar de um animal que perdeu a sua existência por conta de falta de oxigênio tem lógica? Existe uma lógica de saúde por trás disso, mas aí eu pergunto, uma carne impressa, ela tem oxigênio dentro dela, advindo de uma respiração, uma vez que essa proteína nunca respirou, uma vez que ela nunca nem pulmão sequer teve para respirar, ela já nasce, digamos assim, entre aspas, né, sufocada. Eu tenho usado muito aspas aqui, né? Então, o que efeito traz isso? Essa falta de respiração na carne de um animal, e se há um efeito, que efeito tem isso na carne impressa? Só para pensar. Aqui só uma curiosidade, pessoal, nós estamos agora completando aquele período que eu falei para vocês, de 3 anos, né? Desde o princípio aí do flagelo, lá em março de 2020, 11/3. E na época eu chamei a atenção ao fato de que a pintura de Van Gogh, que foi roubada, ela chamada Jardim da Primavera, podia ter uma conexão com o roubo da primavera, porque nós perdemos a primavera a partir do momento em que nós tivemos que forçosamente nos recolher aos nossos lares. Vocês lembram tudo o que aconteceu. E na época eu percebi toda essa mensagem simbólica em frente ao museu, de onde o quadro foi roubado na época, o coelho branco, o quê, e outras coisas que eu mencionei na época, 3 anos atrás. E como o tempo voa, né? Passados 3 anos, estamos aqui comentando de novo a respeito disso. E na época eu disse, olha, eu acredito que há uma conexão com isso. E aí eu fiz alguns cálculos lá para vocês, eu apontei alguns números que coincidentemente surgiam lá, e aí eu falava que isso tinha a ver também com essa questão do retorno de Saturno. Eu sei que a maioria não vai entender, mas eu tento colocar aqui para que aqueles que entendam expliquem, né? Porque nós não vamos entrar em detalhes, nem dá. E aí a gente tem explicado também lá na comunidade que o 5 é o número de Horus, segundo um entendimento aí do pessoal que é desse setor, né, de estudos dessas situações ocultas, né? E que o 55 tem a ver com o retorno de Horus. Quando Hades sequestra agora me foge o nome da deusa, Perséfone, mas antes ela tinha outro nome, não era Perséfone, ela volta como Perséfone. Ele sequestra a primavera e ele devolve, né, retornando do submundo. É como que o retorno de Horus do submundo, né? Porque o Horus seria o sol que vai para o submundo e retorna. E aí o que tem tudo isso a ver? Dia 11 de maio agora desse ano acaba as exigências de você utilizar a determinada solução para ingressar nos Estados Unidos. E no dia 5/5/23 acabou a restrição mundialmente, foi declarada encerrada todo esse período aí iniciado lá no 11/3, certo? Então, no 5/5, já é um 55, de 23, 2 mais 3 é um 5, 2 vezes repetida mais um 55, então nas 2 vezes 55 encerra
todo o período iniciado lá no 33, no 11/3. E nos Estados Unidos no dia 11/5, mais um 55. Eu coloquei lá no Telegram a explicação. Então, eu sei que ficou uma linguagem muito fechada, muito difícil de entender. O vídeo de hoje ele vai ficar um pouquinho mais complicado e eu vou contar com a colaboração de quem está acompanhando nos comentários, tá, pessoal? Expliquem para os demais o que vocês estão aprendendo, porque não dá para eu resumir aqui mais de... Acho que hoje não chega a 1000 vídeos, mas nós estamos já com 1000 vídeos quase lá na comunidade. Não dá para resumir num videozinho só, ainda mais sem utilizar as imagens que eu uso lá. É bem conhecida a frase de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E lá a gente, além das milhares ou milhões de palavras que já utilizou, usou as imagens para exemplificar. Aqui, mais uma vez, só chamando a atenção para a coroação de Charles, né? Logo após o eclipse. Então veja aqui o trono todo cheio de pichações, eles dizem, e inscrições. Isso aqui certamente tem muito que ser lido aqui, né? Então ele também aguardou o fim do período todo, iniciado lá em 11/3, terminado agora no 55, 5/5, e amanhã, ou melhor, no dia seguinte, no dia 6, ele então foi coroado. E aí fala aqui da pedra, né, a pedra do destino, que pertenceu a um monarca escocês que foi derrotado, que isso aqui é uma tradição de 727 anos, né? Justamente agora ele vai ser coroado, né? Será que isso tudo é coincidência, pessoal? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem o que eu penso de coincidência. E vamos adiante aqui, porque tem muita coisa ainda. Aqui é só mais uma daquelas curiosidades que eu trago para vocês do céu vermelho. Só deixa eu dar um F5 aqui para retornar desde o começo, para que vocês vejam quando ela sai daqui de dentro. Aqui o poste ainda bem azul, mesmo fora. E aí o céu bem vermelho. Já me disseram que isso aqui, pessoal, pode ser feito em computador, né? Então hoje já está começando a ficar difícil nós sabermos o que é real e o que não é, mas muitas das imagens de céus vermelhos já foram mostradas anteriormente. Sinceramente, me parece que isso aqui é real. Até pelos comentários que se ouve no vídeo aqui, vocês não vão ouvir, talvez procurando esse... Eu nem conheço esse Instagram aqui, eu só recebi também de uma pessoa lá, né? Estou divulgando para vocês, então não sei se tem tanta credibilidade assim. Mais uma situação interessante. Aqui não conheço essa moça do Twitter, não foi ela que me enviou, foi outra pessoa. Mas mostrando aqui que no cair de uma noite lá em Formosa, né, vários clarões azuis estranhos foram vistos no céu também. E aí o pessoal especulou o que pode ser isso, né? Falaram de tudo, parece, lá a respeito do que poderia ser isso na região. E aí mais duas curiosidades que vão na mesma linha daquilo que a gente tem falado lá no Telegram do Revelar, né? Que é isso aqui, pessoal. A banana, quando ela fica assim, muito madura demais, já apodrecendo, segundo o que diz aqui o vídeo, está sujeita a ter, aflorando dentro dela, esses pequenos elementos aqui, tá, pessoal? Então, esses elementos, eles estão nas frutas e geralmente estariam, então, segundo diz o vídeo aqui, em frutas, na parte da fruta aqui que já está sendo degradada aí, né? E por falar em vermes e parasitas, eu vou trazer aqui algo que eu achei bem interessante também. Foi enviada por um membro lá do canal, como a gente tem sempre dito, né? Como eles mostram nos filmes certas coisas aí, né? Que são como que se fosse o contrato kármico, a gente chama, né? Aqui é aquele desenho do Shrek, quando o inimigo do Shrek manda o gato de botas pela primeira vez para atacar o Shrek. Então aqui eles reproduzem aquela cena, a famosa cena do Alien, o oitavo passageiro. Quem assistiu comigo lá na comunidade a live sobre o Parasita, o oitavo passageiro, associa imediatamente isso com as publicações que eu tenho feito a respeito dos gatos, né?
E aqui é uma reprodução, sem sombra de dúvidas, relacionando o filme Shrek com o gato, com o Parasita e com o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Pessoal, que balaio de gatos, né? Que salada foi essa de assuntos que eu fiz hoje. Eu sei que fica um pouco difícil para a maioria entender, mas eu estou dando as pistas. As pessoas vão fazer as suas próprias investigações. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.